Todos e todas que acessam a disciplina Avaliação Institucional, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos na segunda aula. E nosso objetivo hoje é compreender os principais fundamentos da avaliação institucional na educação básica. Porque quando a gente fala da avaliação institucional, as pesquisas elas dão muito conta de falar da avaliação institucional no ensino superior. Então, a gente vai discutir hoje a avaliação institucional no âmbito da educação básica. Quanto com conteúdo, nós temos avaliação institucional na educação básica. Para fazer essa discussão, vamos partir do texto de Adilson Dalben, ele que escreve o texto, um artigo fruto de uma pesquisa, avaliação institucional na escola de educação básica, uma aproximação orientada pelos princípios da participação. Nesse texto, Dalben faz toda uma discussão do que é a avaliação institucional, vocês puderam perceber durante a leitura do texto, e trazendo apontamentos de como essa avaliação acontece no âmbito da educação básica, né? E ele utiliza como espaço uma escola da rede pública. E aí a gente vai percebendo que a efervescência de pensar as avaliações institucionais, elas acontecem a partir da década de 90, né? E aí a gente vai perceber que a partir da década de 90, que o Brasil vem vivenciando um grande movimento na área de avaliação educacional. E aí a gente tem avaliações de sistemas que buscam medir o desempenho dos alunos nos diferentes níveis de ensino, né? E aí a gente vai delimitando que a avaliação institucional ela é mais específica no ensino superior, é um ponto de discussão nosso no decorrer das unidades. E assim, fruto dessa descoberta, desse olhar a partir da década de 90, a gente vai vendo uma vasta literatura que evidencia a vinculação desses processos avaliativos aos princípios da política neoliberal, né? E nessa política neoliberal, ela vai pensar os dados emitidos por essas mesmas avaliações e próprio da política neoliberal, colocar em dúvida a eficácia do sistema educacional. Então, a gente vai ter uma avaliação que, se pensada a partir da ótica neoliberal, ela vai servir para medir e analisar o desempenho da educação básica, colocando a educação básica no ponto de dúvida, né, quanto à sua eficácia. Esses fatos mantêm atuais as perguntas já feitas há muito tempo na área educacional. Quais são essas perguntas, né? E aí Dalben vai trazer isso com muita discussão, com muito aprofundamento no artigo. Qual é a finalidade última da avaliação educacional? A gente tem que pensar qual é a finalidade da avaliação educacional, quais têm sido as efetivas contribuições das avaliações para a melhoria da qualidade educacional, quem são os beneficiários de tais processos, né? Então, a gente já vai pensando a importância da avaliação educacional, a que sistema, né? A que sociedade, a que política elas servem e como ela tem que acontecer. Quando a gente pega o artigo de Dalben, ele vai mostrar ali uma avaliação institucional participante. Ele traz a importância da participação dos envolvidos na escola, e aí ele toma como ponto a avaliação na escola mesmo, e aí ele discute a avaliação do ponto de vista da participação de todos os envolvidos. Outro aspecto importante a destacar é a ocupação dos papéis de avaliador e avaliado, nessas diferentes modalidades de avaliação educacional. Quando eu estou falando de avaliação educacional, o professor é o avaliador e o aluno é o avaliado, né, no processo de avaliação educacional. Quando eu falo da avaliação de sistema, né, que é isso, a gente volta para as avaliações de larga escala, e aí também entra a avaliação institucional, o Estado é que assume o papel de avaliador.
né? E o de avaliado é imposto ao aluno, ao professor, à escola e até à família. Então, Dalton é bem claro ao fazer essa essa classificação, essa conceituação, né, e essa diferenciação entre quem é o avaliado, quem é o avaliador nesses processos de avaliação. Com foco inicial sobre essas perguntas, ele pauta a sua pesquisa categorizando a avaliação educacional proposta por Freitas, né? Freitas 2009. E ele vai dividir em 3 modalidades: a avaliação da aprendizagem, que eles se desenvolvem na sala de aula. A avaliação da aprendizagem é própria da sala de aula. É essa avaliação que a gente pensa que ela tem que ser formativa, tem que ser somativa, tem que ser contínua, né? A avaliação de sistema ou de rede, e a gente discute as avaliações de larga escala, que na educação básica nós temos aí uma diversidade de avaliações, né, que temos a Prova Brasil, Prova ANA, e essas provas nos últimos anos sofreu algumas alterações e que a gente vai estar discutindo no decorrer da disciplina. E a avaliação institucional, né? Enquanto as 2 primeiras buscam medir a aprendizagem do aluno, quando eu estou falando da avaliação em larga escala, da avaliação da aprendizagem, a terceira, que é a avaliação institucional, enfoca as condições necessárias para que se garanta a aprendizagem dos alunos, né? Então, aí, a avaliação institucional é isso. Busca ali verificar as condições necessárias para que se garanta essa aprendizagem. Por isso, é uma avaliação que tem acontecido muito na educação superior, mas a gente também discute isso na educação básica. Né? Nossas 2 primeiras unidades vai centrar nessa discussão a partir da educação básica. E é interessante a gente entender aqui quais são as finalidades dessas avaliações, né? Então, a leitura do texto de Dalton é interessante nesse ponto. A avaliação institucional em educação permite o aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa, na construção da melhoria da qualidade educacional oferecida àqueles que se beneficiam da escola, aumentando assim sua relevância social. Por isso, não há como falar em avaliação sem vincular o conceito de qualidade. Então, quando a gente discute avaliação, a gente está discutindo o conceito de qualidade. E quando ele vai trazer, né, o conceito de avaliação institucional participante, é que todos os segmentos, né, toda a estrutura da escola tem que estar discutida, tem que estar ali como um acordo em processo de envolvimento. A qualidade é valorativa e relativa. Valorativa porque requer a atribuição de um juízo de valor, e relativa por ser necessário balizar-se por uma referência, por um padrão daquilo que se considera bom ou ruim, adequado ou inadequado, importante ou insignificante, prioritário ou não. Então, assim, são essas questões que estão envolvidas no processo de avaliação. Como a escola é um espaço comum e público, né, onde múltiplos e distintos interesses estão em jogo, a característica conceitual da qualidade é essencial. Né? Então, eu tenho um sistema que é comum, que é público, que oferta um processo de ensino, então a gente precisa aí, entender, né, esses interesses que estão em jogo, né? E principalmente compreendendo o conceito de qualidade. Ou seja, antes de avaliar, é necessário que a qualidade almejada seja negociada, né? Que todos que estão envolvidos tenha conhecimento, tenha ciência do que se está se pensando, do que se está desenvolvendo para aquele contexto, né? Efetivamente, evidentemente, nessa negociação devem ser inseridos os patamares mínimos que competem à escola, né? Aí a gente precisa entender, a escola está aqui e precisa chegar aqui, nesse outro ponto, né? Fazer essa ligação. Especificados pela sociedade e pelo poder público. Então, assim, uma avaliação negociada
como Dalben pontua, ela tem que partir desses princípios, desse envolvimento, conceituando o que se entende por qualidade e desenhando os papéis, né, de todos os envolvidos no processo. Uma negociação que requer a participação ativa, crítica e reflexiva de todos aqueles que têm alguma relação com a escola, né? Sem essas pessoas, sem esses sujeitos, fica difícil fazer essa negociação, porque são eles quem melhor conhece ali a realidade na qual está inserido. Então, assim, os pais que têm filho na escola, os professores, a gestão, que são importantes nesse processo, nesse patamar de discussão. Essa ampliação da noção de qualidade com qualidade negociada é um dos eixos centrais na avaliação institucional participativa, né? Então, ter essas características, essa negociação é interessante. E aí a gente vai dizer que a avaliação institucional apresentada por Dias Sobrinhos, no caso, ele faz essa pesquisa em 95, e Leite em 2005, trazem alguns aspectos que deve abarcar, né, em seu processo de segmentos internos e externos da comunidade escolar, né? E ele vai dizer que é preciso e é necessário primar pela organização e participação de todos, né? Questionando de forma rigorosa e sistemática todas as atividades e favorecendo a produção e consolidação das relações que possibilitam o conhecimento, né, e a atribuição de valor sobre a instituição, sendo, então, ter a finalidade de punir ou de premiar. Então, a avaliação institucional ela não pode servir esses dois aspectos, né, nem punir, nem premiar. Ela tem que servir ao desenvolvimento, à leitura acentuada da realidade em que ela acontece, né, e de como está a aprendizagem do sujeito nessa realidade. Deve dar legitimidade à política, deve ter uma legitimidade aí política e ética, né, ao processo, sem as quais não se constrói a confiança intersubjetiva necessária para que todos tenham uma visão ampla da instituição e os conhecimentos específicos da área de avaliação, né? Então, uma avaliação negociada, na visão de Dias Sobrinhos, principalmente pensando a avaliação institucional, ela tem que levar em conta esses aspectos. O aspecto interno, o aspecto externo da comunidade escolar, né? As participações, os fatores éticos, né? E políticos que estão no processo de avaliação. E aí a gente vai entender que a importância de se ter uma avaliação na escola, né? Uma avaliação institucional na escola, do ponto de vista de que todos que estão ali envolvidos tenham compreensão do seu papel, da sua importância. Feitas essas considerações, é importante a gente já ir demarcando as diferenças entre a avaliação institucional, entre a avaliação da aprendizagem e a avaliação de larga escala. Lembrando que a avaliação de larga escala, nós iremos fazer uma leitura mais norteada de um instrumento realizado no Brasil, né, em larga escala. E aí a gente tem a prova ANA, tem a prova Brasil, né, tem o ENAD, tem o ENSEJA. Então nós temos E aí a gente aprofunda a discussão dizendo que na implementação de uma avaliação institucional participante, precisa ter respeito a algumas etapas, né? Que essas etapas elas têm que ser planejadas e operacionalizadas para que todo conflito de interesse seja tratado com uma oportunidade de aprendizagem tanto política quanto de conhecimento social, garantindo assim seu viés formador, né? Nessa interação
as formações individuais e coletivas se complementam na medida em que é pelo coletivo que o indivíduo também se forma. Essa concepção de qualidade de avaliação deve ser construída no próprio ambiente escolar, né? Ao mesmo tempo em que é exercido, e para sua sustentação, a natureza ideológica precisa ser reconhecida. Além disso, um cuidado especial deve ser tomado, né? Darwin deixa isso muito bem explicitado, para o estabelecimento de condições objetivas necessárias para a discussão e encaminhamento em função da melhoria da qualidade da escola, né? Então, se a gente percebe esse planejamento, essa operacionalização, fica mais fácil pensar uma avaliação institucional participante. Os encaminhamentos que sempre tem sempre referenciados na instituição, na escola, principalmente no projeto político-pedagógico. Por que pensar o projeto político-pedagógico como um processo também importante de negociação? Porque o projeto político-pedagógico, em sua construção, ele se dá pela participação de vários sujeitos, né? De vários segmentos, pais, alunos, professores, comunidade, né? Então, esses atores envolvidos contribuem para o fortalecimento de uma avaliação institucional participante. Um deles para a própria escola, quando as condições estão em sua alçada, e outro para os órgãos competentes do sistema educacional, quando as ações extrapolam os limites da ação da escola. Então, é interessante que essa avaliação negociada ela esteja muito clara no projeto político-pedagógico, né, no sentido de um documento que traz ali a identidade da escola e que se dá pela construção a partir da participação de vários sujeitos. O processo avaliativo, nesse sentido, é um terreno fértil para a resolução dos problemas vivenciados e superação das dificuldades encontradas diante das não poucas contradições que se explicitam na escola. A gente percebe também que a escola há ali um espaço de contradição. E a gente vai percebendo isso principalmente quando a gente tem um projeto político-pedagógico que versa sobre uma dada realidade e muitas vezes essa realidade não acontece na prática da escola. E assim, para resolver essas contradições e pensando numa avaliação institucional participante, a gente vai entender que a avaliação institucional participante não mede o aluno apenas, né? A gente tem uma avaliação que submete o trabalho do professor, da estrutura, da escola, é o Estado interferindo nesse processo. E quando a gente vai pensar a avaliação institucional participante, a gente pensa a partir do engajamento de todos, né? Desse engajamento de todos e todos compreendendo que vão caminhar para uma qualidade que está sendo negociada. E aí a gente destaca que é preciso a família, as instituições escolares e os locais de trabalho ser ambientes sociais formativos, lugar de decisão. A escola precisa ter um espaço para decisão, para discussão, e essa discussão não pode centrar apenas nos professores e diretor. Tem que ter a participação da comunidade. É imprescindível reconhecer que, apesar do discurso da democratização da educação, ainda temos a centralização do poder do diretor, né? E que ele ali é responsável pela parte administrativa e pedagógica. E se a gente vai pensar uma avaliação institucional participante, é interessante que todos tenham vez, todos tenham voz e todos sejam ouvidos, né? Nessas discussões, nessa participação negociada. E aí a gente traz com maior relevância a própria construção do projeto político-pedagógico, que ele norteia o trabalho, que ele direciona, e que a gente pensa ali que por meio dele é possível pensar uma educação participante, uma educação que em todos tenha ali a sua participação, a sua voz garantida, né? O seu direito de falar respeitado. E assim, quando a gente vai pensar na avaliação institucional, a partir da escola, a gente precisa pensar no quadro de funcionários, são professores efetivos, a rotatividade de professores, que a gente já vai pensando aí a formação, a gente já vai pensando também o envolvimento, o conhecimento da realidade, né? A participação dos familiares é também de suma importância.
né? E aí, assim, Dalben vai deixar bastante claro que a qualidade da avaliação institucional participante está na gestão democrática, né? A gestão democrática por quê? Porque é um erro se acreditar que apenas uma pessoa, um grupo, um pequeno grupo, vai dar conta de superar os problemas que a escola enfrenta, né? A melhoria da qualidade educacional, ela requer uma gestão que envolva o coletivo escolar, né? Por isso que a gestão democrática ela não deve acontecer apenas no ato de escolher o diretor. Ela tem que permear todas as ações que envolvem a escola. É necessário, nessa pretensa diminuição da distância entre o discurso e a prática de uma gestão democrática que se encontra a principal potencialidade da avaliação institucional participativa, né? Onde todos ali discutem em comum, acordam os encaminhamentos, né? As decisões a serem tomadas pela escola. Outro ponto que merece destaque também é considerar que o ato avaliativo, coletivamente, não seja inerente à prática pedagógica e administrativa da escola, né? Então, assim, é um equívoco considerar que assim, a escola não deve ter essas práticas coletivas de avaliação, né? Por que é um equívoco? Porque essas avaliações é que vai apontar direcionamentos, vai apontar caminhos para que se melhore, para que se desenvolva com qualidade a proposta da escola, a proposta da educação. E outro ponto, o processo avaliativo, né, implica também a construção de outra cultura avaliativa, né? Ou seja, cujos procedimentos são inevitavelmente mais trabalhados e demorados. Além disso, precisam ser aprendidos ao mesmo tempo em que são exercitados, né? Então, a gente precisa conhecer esses processos, né? A gente precisa fazer parte dessa construção, né? E aí a gente vai adentrar agora em uma pequena amostra do que é a avaliação, o sistema de avaliação da educação básica, não aprofundando muito, esse aprofundamento a gente vai ter na próxima aula, mas a gente precisa dizer, né, que o sistema de avaliação da educação básica é realizado periodicamente pelo INEP, né, e permite aos diversos níveis governamentais avaliar a qualidade da educação praticada no país. E esse visa oferecer subsídios para a elaboração e monitoramento e aprimoramento das políticas baseadas em evidências, conjunto de provas e questionários. Então, esse é o principal formato do sistema de avaliação da educação básica. E aí eu estou falando de avaliação em larga escala, né? O sistema de avaliação da educação básica, ele tinha muito forte avaliar ali as disciplinas, componentes de língua portuguesa e matemática, né? E assim, avaliava principalmente o terceiro ano, né? A gente tem a prova ano, a avaliação ano, né? O quinto ano e nono ano, e também temos uma avaliação que avalia o ensino médio. É importante dizer que essa avaliação ela unificou a partir de 2017, a gente vai tratar disso na próxima aula. O marco legal e normativo para a implantação de um aprimoramento no SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? A gente tem a Constituição Federal de 1988, que diz sobre esse processo da criação dessa avaliação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, e suas alterações também dar conta do sistema de avaliação. A Lei do Plano Nacional de Educação, que tem vigência teve início em 2014, com fim em 2024, né? Também aponta a importância de uma avaliação em larga escala para compreender o desenvolvimento da aprendizagem. E a resolução que estabelece a Base Nacional Comum Curricular de 2017 também aponta para uma avaliação em larga escala. Então, assim, são esses direcionamentos. Na próxima aula, nós vamos discutir e aprofundar nossas leituras sobre avaliação institucional em larga escala, trazendo aí algumas discussões sobre prova ANA, né, sobre a prova Brasil, sobre o próprio IDEB, né, e também avaliação
enseja, né, que é uma avaliação para a educação de jovens e adultos. Agora, para essa aula de hoje, né, vocês terão que fazer algumas atividades. A primeira é ir para o fórum de avaliação institucional, né? Um fórum bastante comentado, que vocês façam ali um apontamento de vocês, cada um faça um apontamento, em seguida comente a postagem de um colega. E vamos também caminhar aí para análise descritiva e reflexiva de uma avaliação em larga escala, né? Que é a avaliação, que é o SAEB. A gente pensa a Prova Brasil e a Prova ANA. Escolher um desses instrumentos e fazer uma análise descritiva. Será o nosso trabalho nas próximas aulas. Muito obrigado. Tenha uma boa leitura, né? E uma participação qualificada.